Boa noite, amada Igreja do Senhor. Mais uma noite na presença do Deus vivo. Os que nos assistem pela internet também, que Deus abençoe. Mais uma noite. Peço que meu amado pastor leia Provérbios 31, versículo 1 somente, e nos abençoe em oração. Meu pastor, por favor. Provérbios 31, versículo 1 somente. Palavras do rei Lemuel de Massá, as quais lhe ensinou sua mãe. Te bendizemos, Deus vivo, glorificamos e exaltamos o poderoso nome do Senhor, que nesse momento, Pai, já nos deu a oportunidade de aqui nos reunirmos e de congregados desenvolvermos os 5 minutos de oração, termos uma linda e gloriosa ministração, lindos e gloriosos louvores, e agora capacita-nos para que possamos também receber a palavra, Pai, que tu nos darás e que já colocaste no coração da tua serva, a missionária Mara Simone, e que nós possamos, Pai, nesse momento, usufruir de tudo quanto o Senhor nos preparou. É com alegria que nós oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigada, meu pastor. Amada Igreja, quando Deus usa o pregador aqui em cima, a palavra passa por ele, edificando, consolando, exortando, e a sinceridade do seu coração, Deus vai fazendo coisas lindas ao passar uma mensagem. O que é interessante é que a palavra dependência, vem muitas coisas na cabeça, vem várias coisas do reino de Deus, do que se refere à dependência. E quero ser fiel ao sentimento que Deus colocou ao meu coração para passar. Dependência, apego moral, serviço moral, entrega voluntária de vida, necessidades de valores morais todo o tempo. Então, a dependência a Deus é apego aos valores de Deus, é a busca pelos valores de Deus, é a necessidade que o crente tem de não parar, não estagnar, mas ver a sua vida tocada, tomada, agradando o coração de Deus. Então, dependência é amar a moralidade, é morrer para que a moralidade seja verdadeira dentro de nós, é desejar o que o Senhor deseja para nós. Isso gera em nós uma dependência de Deus, da necessidade de ouvi-lo, da necessidade de tê-lo, da necessidade de não parar de aprender com ele. Isso gera uma dependência dentro de nós, amada igreja. Então, e o sentimento que Deus coloca no meu coração é iniciar esse versículo, capítulo 31, versículo 31, palavra do rei Lemuel, de Massá, as quais lhe ensinou sua mãe. O que é interessante que não fala muito desse rei, mas o pouco que fala, ou o texto que diz, já nos dá um entendimento de como a sua mãe era presente, como a sua mãe lhe dava conselhos, que foi até quando ele se tornou rei. Como a sua mãe foi precisa. E o que é interessante que ela diz no texto que Lemuel é herança, é um voto que ela fez para Deus. Então, esse voto de desejo de ser mãe, esse voto de ser abençoada por ser mãe, esse voto é uma bênção de Deus. E ela sabia e entendia que com responsabilidade moral teria que devolver Lemuel para Deus, no que dependia dela, no que estava dentro do território dela como mãe, no que estava dentro da esfera dela como mãe.
Então, havia uma petição de voto para ter um filho, mas sabia que ao receber esse filho, ela tinha que responsavelmente devolver a Deus com os conselhos de Deus. E aí ele vai dar, ela continua dando conselhos para Lemuel, continua falando, mas o que eu quero extrair desse texto, que a sua mãe foi precisa nas necessidades ou nas dificuldades que Lemuel poderia passar. Ela foi muito precisa quando ela dá conselhos para o rei, dá conselhos para o filho. Ela foi muito apercebida dos caminhos, dos passos do filho. Ela estava muito atenta e observava, né? Aconselhava, pontuava, procurava trabalhar os valores de Deus para seu filho. Ficava atenta e dava conselhos em cima do que a caminhada dele de vida passaria ou deveria passar. Então, uma mãe que estava ali observando o seu filho, não para controlá-lo, mas para ajudá-lo, não para tê-lo preso, não, mas para, dentro do seu território, da direção divina, aconselhar. Amada igreja, esse culto é de mulheres, para nós solteiras, para nós na Irmandade, para nós mães, vivemos momentos difíceis, vivemos num momento muito difícil que a humanidade passa, vivemos num mundo onde, seja no trabalho, seja na faculdade, seja no colégio, seja na amizade, nós, como solteiras, primeiro agora, temos que ter muita firmeza e apego nas moralidades que aqui é ensinado, nos valores que aqui é passado, senão a tendência é me corromper, senão a tendência é me deixar levar, senão a tendência é me deixar manipular pelos pensamentos desta terra. E, por vivermos tempo difícil, a mudança comportamental ela é acelerada e voa com tudo para os filhos da santidade, para as filhas da santidade, para as crianças que são criadas na igreja. Então, amada igreja do Senhor, esses momentos são difíceis. A mudança de comportamento tem sido acelerada do mal, tem sido acelerada das trevas. E a minha atenção sobre a minha vida, a vida dos meus, a atenção sobre a sua vida, a vida dos seus, tem que estar em constante oração e vigilância para poder trazer Deus cada vez mais fixo no que cabe a nós. Então, amada igreja do Senhor, se não há um distanciamento do que Deus quer, ou seja, lá em Salmos 127:3, diz assim: a herança do Senhor são os filhos, e o fruto do ventre do seu galardão. Na outra versão, os filhos são presentes de Deus, uma recompensa que Ele dá. Amada igreja, então, nesses momentos difíceis, não é fácil educar um filho. Não é fácil instruir um filho na verdade. Não é fácil dar a ele toda a cobertura, onde daqui a pouco ele vai sair e vai escutar tudo que não é devido, do que não presta. Então, mas Deus, Ele tem se derramado, nos capacitado para ficarmos atentas. E se eu não for atenta, ou se você que tem filho não for atenta, e não observar mudanças, alterações, comportamento, ou como que ele anda, né? Então, a tendência de o mundo roubar, porque é na casa, é no lar, onde vivemos mais tempo. Na igreja nos encontramos. Ela dá toda a capacidade, ela dá toda a ferramenta para quando chegar no lar, na família e aí fora, a gente não permitir que essa dependência se torne independência, amada igreja. Então, a preocupação do Espírito Santo esta noite, também nesta área,
Como está a minha vigilância como mãe para meu filho? Como está a observação? Como que eu tenho, se eu tenho percebido alguma mudança nele, se eu tenho observado o que ele está estudando, e eu creio que as mães fazem isso, as mães do Senhor, o que ele está trazendo dentro do colégio, o que ele está trazendo da faculdade, o que ele está se envolvendo ou estudando nesse sistema que está de forma severa, de forma maldosa, tentando tirar de todas as formas os valores de Deus. Então, percebendo como está o meu filho, percebendo como ele está caminhando, percebendo se ele tem vontade de estar na casa de Deus, se ele tem vontade de se envolver com as coisas de Deus, quando ele está na casa de Deus, ou se por algum motivo percebe que o filho está meio estranho, o filho está meio que influenciado por algo. Então, querida e amada igreja, a dependência da mãe para com Deus vai buscar, de todas as formas, gerar a dependência do filho para com Deus. A não dependência do pai ou da mãe para com Deus, o filho vai observar essa independência. O filho vai ver em casa o que, na realidade, ele se mostra na igreja. E eu não estou vendo ninguém, eu estou dando exemplos de reflexões, como anda o nosso corre-corre como pai, o nosso corre-corre como mãe, até o ponto de não perceber mudanças de comportamento nos filhos, de não perceber como que ele está. Isso é muito importante. Ainda mais quando os filhos são pequenos, ou adolescentes, ou jovens que vivem na casa com os pais, né? Esse território de perigo, de oração, que esse mundo, de todas as formas, tenta nos pegar. E acontece também de mães não atentas, mães não observadoras, ou mães não apegadas a Deus, de deixar passar e achar que aquilo é normal para a criança, a forma como o sistema do mundo mobiliza. Né? Volto a dizer, não estou vendo mãe assim, mas quando eu não busco uma dependência com Deus, de valores morais, de querer crescer com Deus, automaticamente meu filho vai ver isso. E meu filho vai se comportar, ou vai ter os mesmos hábitos que eu tenho. Se eu sou uma pessoa que eu não tenho vontade de congregar, que eu não estou na casa de Deus quando é preciso, quando é preciso, não estou por outras atividades, por outros compromissos, e não algo para a glória de Deus, meu filho vai ver. E ele vai me ver, e ele vai crescer num ambiente que não é acostumado de estar na casa de Deus. Ele vai olhar e vai crescer num ambiente de não estar na casa de Deus como uma devoção de amor, né? Nem como uma obrigatoriedade. É uma devoção de amor. Então, a mãe de Lemuniel dá conselhos para o filho, morais, porque ele foi a bênção do voto que ela fez. Então, amada igreja, isso é muito importante. Os filhos, os adolescentes, as crianças olharem para os pais e verem o desejo, a vontade deles de estar na casa de Deus, de honrar a casa de Deus, de estar naquele momento devido, quando podem estar na casa de Deus. Porque senão os filhos vão replicar o comportamento dos pais. Os filhos vão agir exatamente como os pais agem. Então, essa dependência moral principalmente para nós, adultos, e os que são pais e mães, que exatamente nos dá legitimidade de que Deus faça uma grande obra na vida dos nossos filhos. Coincidentemente, a Rosângela Lira mandou um vídeo para mim, mas eu creio que ali foi uma montagem, mas traz uma reflexão, porque eu creio que o pai não seria tão doido que permitisse rolar aquele vídeo. Ele senta para dizer assim, ele está fazendo um vídeo, uma entrevista de trabalho, aí a filha está do lado dele, né? Aí ele senta e fala bem assim, olha, eu quero dizer que
eu sou um pai que participo na vida dos meus filhos. Aí a criança, ela olhou e ela franziu a cara. Eu sou um pai que eu estou sempre observando se há algum perigo na filha. E ela olhou de novo para ele. E ele começou a falar coisas que ele não vivia em casa. Ele começou, aí ela pulou, por isso que eu acho que foi um vídeo reflexivo, esquematizado, porque ele continuou, ele não parou, né? E ele começou a falar coisas que ele não fazia em casa. Aí a criança, mas você não faz isso, mas você não faz isso. Então, amada igreja, esse vídeo ele traz uma reflexão muito linda. Se os pais amam estar na casa de Deus, os filhos vão amar estar na casa de Deus. Se os pais não podem estar na casa de Deus por trabalho, os filhos vão entender que eles não podem estar por trabalho. E eles vão ser educados, eles vão saber que eles, no momento ali, eles não podem. Mas quando os filhos entendem que é para estar na casa de Deus e os pais não estão por outros afazeres, que não ser algo para a glória de Deus, eles também percebem. E eles acabam replicando esse comportamento. Porque é espiritual, é moral, é espiritual. Então, amada igreja, nós temos mães muito atentas, que têm sido ensinadas para cuidar dos seus filhos. Mas quando eu falo de dependência moral, eu falo de cuidar primeiro de nós, para poder sabermos cuidar espiritualmente. Porque o homem natural cuida das coisas, das atividades terrestres que tem que cuidar. Mas muitos por aí afora não dão valor espiritual, às vestes morais. Se preocupam com as coisas terrestres no plano terrestre, mas não dão valor ao plano espiritual. A cultura moral, as vestes espirituais, a busca de uma dependência, de uma necessidade moral. Eu busco o Senhor porque eu sinto uma necessidade moral. Nós buscamos o Senhor porque sentimos uma necessidade moral de cada dia mais sermos pessoas melhores. De cada dia mais sermos pessoas aperfeiçoadas por Ele. É uma dependência moral, é uma necessidade de fazer conforme o coração de Deus pede. Amada igreja. Então, essa percepção, eu preciso ter, se eu tenho alguém que eu sou responsável, ou que Deus me abençoou para devolver a Ele com moralidade. Então, até que ponto uma criança cansa uma mãe quando ela instrui na moralidade? Até que ponto uma criança muda o conceito moral da mãe e ela sai vencendo? Até que ponto a mãe ou o pai, nós estamos referindo, e eu estou falando da naturalidade, não da espiritualidade, que a espiritualidade é atenta aos filhos, protege os filhos, está presente com os filhos, mas, acima de tudo, investe espiritualmente nos filhos, não somente materialmente, não somente alimento, não somente casa, não somente, mas, acima de tudo, espiritualmente, investir nos filhos espiritualmente. Recebe a porção na igreja, mas em casa há um investimento. Não permite que o filho mude as regras morais de dentro da casa. Ou a filha mude as regras morais de dentro da casa. Amada igreja do Senhor. E o que é interessante, que a segunda mulher que Deus me fez colocar, é a sunamita, com o profeta Eliseu. Olha como a sunamita, ela tinha desejo de uma moralidade, ela tinha desejo da presença de Deus, ela tinha uma dependência, porque as ações dela apontavam para isso. Num certo momento, em Sunem, passava o profeta Eliseu. E sempre passava por lá o profeta Eliseu. A sunamita, sabendo que ele é um profeta de Deus, arranjou uma forma de pará-lo na casa dela. E a sunamita convence Eliseu de parar para se alimentar na casa dela. Um profeta. Olha a importância
dessa mãe, dessa mulher. E aí, em acordo com o esposo, ela pede para construir um quarto lá em cima para ele. E coloca mesa, cadeira, candeeiro para iluminar e cama no quarto do profeta. E esses 4 materiais, eles têm um simbolismo espiritual, mas não vamos entrar aqui. E monta o quarto para que o profeta se sinta bem e fique com ela, fique lá com a família e, com certeza, os abençoe. Mas ela foi servir o profeta. A palavra de Deus fala que o profeta, vendo todo o desprendimento dela, todo o desejo dela, tudo que ela estava fazendo pelo profeta, aí o profeta diz para Geazi, pergunta dela o que eu posso fazer por ela. E Geazi vai e ela diz, está tudo ok. Mas Geazi percebe que ela não tem filho. E o marido está já com uma certa idade. O profeta pede para Geazi chamá-la. E o profeta diz para ela, você terá um filho. E ela, a princípio, na sinceridade do coração dela, ela sabia os problemas que ela não estava podendo ter filho. E ela fala sincera com o profeta. Não minta para mim. Não me engane. Não diga isso. E o profeta, entendendo, e falou assim, daqui a algum tempo tu terás um filho. E esse filho nasce. E esse filho cresce. Menino ainda. Aí quando chega um determinado tempo, vem uma enfermidade, uma dor de cabeça. Ele estava lá com o pai, com os segadores, e o pai pede para levar para a mãe. E o filho ainda vivo, chegou perto da mãe com dores de cabeça, e ela leva para o quarto do profeta. E coloca a criança no colo. Com certeza ela estava vendo soluções, ela estava pedindo de Deus, ela estava ali vendo como faria com o filho dela, que estava para morrer, e morre meio-dia. Ela pega o filho dela morto, coloca em cima da cama do profeta e vai atrás do profeta Eliseu. Quando ela está se aproximando de onde o profeta estava, o profeta Elias vê e diz, Geazi, vai ver se vai tudo bem com ela, com o filho, com o esposo. E o Geazi vai na frente e fala, vai tudo bem. E ela continua o caminho porque ela queria falar com o profeta. Ela chega lá com o profeta, se lança nos pés dele, Geazi automaticamente tira, o profeta Eliseu deixa porque ela não estava adorando o profeta Eliseu, ela estava completamente, ela tinha perdido o filho, ela estava em prantos, ela estava sentindo falta do filho, amargurada com o filho, e o profeta Eliseu entendeu isso. E ela conta a história. Enfim, o profeta Eliseu passa a parte de Geazi, ele foi e não resolveu, o profeta Eliseu vai e foi, e pega. E entra no quarto, só ele e a criança. Atenção, amada igreja. E entra no quarto, só ele e a criança. O profeta Eliseu tinha recebido de Deus que aquela criança ia nascer. E ele vai, ele ora, sobe na cama, coloca mão com mão, olhos com os olhos, boca com boca, deita sobre ele, e ele sente o corpo da criança esquentar. Ele sai, continua, ora, pede, clama a Deus, e na segunda vez que ele vai, a criança estava morta. E ela, Deus dá o sinal de espirro, né? Obviamente, quem espirra, cadáver não espirra, mas vivo espirra. Então, e 7 vezes, ela espirrou. O profeta Eliseu manda chamar a sunamita e diz, toma o teu filho vivo. Igreja, essa mãe, ela tinha riquezas, ela tinha dinheiro, ela tinha posses, a sunamita. Mas ela entendeu uma riqueza maior do que as posses dela. O valor de um homem de Deus, o valor da casa de Deus, o valor da palavra de Deus, o valor do reino de Deus, o valor de Deus. E ela tinha posses para
fazer muitas coisas na limitação daquela época. Mas quando ela viu que não tinha mais jeito, ela correu para o profeta de Deus. E o profeta de Deus fez esse milagre. E a gente sabe que isso traz um simbolismo. Os seus olhos, as suas mãos, o seu corpo consagrado a Deus, a sua percepção de Deus, a sua vida com Deus, aqueceu aquele garoto. E ele voltou vida. Mamães, a única coisa que pode trazer adoração para a criança, eu sei que você sabe, a única coisa que pode trazer firmeza para a criança, ou para o jovem, ou para o menino, a única coisa que pode trazer uma nova mudança, um novo curso, é o reino, é a palavra, é o Senhor. É as palavras ditas, ensinadas pelo profeta, pelas palavras ensinadas aqui, pela vida que Deus derrama aqui. Eu vejo mães não aqui, desesperadas, entregando seus filhos a psiquiatra com medicamento, a psicólogo, nada contra eles. Eles foram instituídos para trabalharem. Mas Deus, ele tem um limite, ele tem ciúme dos seus filhos, ele sabe o que está gerando toda aquela perturbação. Não estou falando de ninguém aqui, eu estou falando de um caso que eu sei fora. Então, o que aconteceu? Levaram e a jovem está com medicamento, está com psiquiatra em cima, psicóloga em cima, e o que ela só está precisando é deixar Deus adentrar e gerar uma dependência na vida dela. Amada igreja, ela tinha postos, tinha dinheiro, ela podia correr para o psicólogo, psiquiatra, ela podia correr para o que poderia trazer solução. Ela sabia que só quem poderia resolver aquilo era Deus. Era Deus na vida do profeta. Então, esta mãe, eu tenho certeza que o filho, antes de acontecer isso, mãe, de que aquele quarto lá em cima? Só tem eu, tu e papai? De que aquele quarto está fazendo lá em cima? É o meu, mãe? É do profeta. Toda vez quando ele vem para cá, ele adentra e descansa. E nós somos abençoados. Então aquela mulher tinha tudo para não, humanamente falando, para não investir. E quando ela faz isso, ela estava investindo no marido, no filho. Já impregnando no filho o valor de um profeta. O valor da palavra, o valor do reino, o valor do ensino, o valor das palavras de Deus. Então, amada igreja do Senhor, o que porventura, quem está nos assistindo na internet, no teu filho, ou na tua filha, ou no teu adolescente, ou na tua, tem algo morto de Deus. Ele tem poder para avivar. Ele tem poder para restaurar, para curar. Ele tem poder para fazer o coração um coração de Deus. Amada igreja do Senhor. O que tem, Deus só quer que o seu filho veja em você uma dependência. E isso é gerado uma cultura. E uma cultura ele vai ver o Deus da minha mãe, da igreja, do meu pai, da igreja. É o mesmo daqui de casa. Eu vejo orando, eu vejo suplicando, eu vejo colocando louvor, eu vejo não deixando que eu, o filho, domine, mas que Deus domine. E isso vai gerando um temor no coração do filho, por mais que ele não expresse o da filha, mas isso vai gerando uma limitação que ele sabe que aquela casa é governada por Deus. Não é governada por capricho, não é governada por vontades, não é governada porque é parentesco, mas aquela casa é governada por Deus. Porque na igreja a gente ouve, mas na família em casa que a gente executa. Amada igreja. Então, a sunamita, ela investiu, ela entendeu, ela fazia questão
vou colocar aqui, de estar na casa de Deus, de ler a Bíblia, de orar, de fazer tudo o que Deus pede para que ela faça como esposa. E o seu filho só captando. Minha mãe é diferente. Meu pai é diferente. Eu quero isso para a minha vida. O inverso é verdadeiro. Então, antes de passarmos para o último, uma reflexão. Você como mãe, ou você como pai, você tem, nas suas atitudes em casa, gerado um temor de Deus para teu filho? Gerado uma vida de Deus para teu filho? Gerado um comportamento de Deus para teu filho? Se isso acontecer, essa morte espiritual não vai existir. E se existir por vontade e liberdade dele, fugindo do teu controle, Deus vai trazer de volta. Deus vai trazer de volta. Então, amada igreja, o que nos mantém vivo é o desejo de buscar valores morais. É isso que nos mantém vivo. Porque cada valor moral praticado é gerado vida. Cada valor moral buscado é gerado vida. Cada valor moral desejado é gerado vida para dentro de nós. E essa dependência, ela amadurece. Amada igreja do Senhor. E o que é interessante nesse último exemplo, do mesmo capítulo 31 de Provérbios, versículo 21, da mulher virtuosa, que aqui isso não é utópico não, tá, amada igreja? Isso são valores morais buscados, vividos. No tocante à sua casa não teme a neve, pois todos andam vestidos de lã escarlate. No tocante à casa, não teme a neve, pois todos estão vestidos de lã escarlate. Estação de chuva, estação difícil, frio, em alguns lugares dificuldade para se locomover. Em alguns lugares são 6 meses, escuro, nublado. Em alguns lugares, eles se preparam para poder ficar esses 6 meses em casa. Então, a mulher virtuosa diz que não teme a neve, não teme os dias difíceis, pode sentir, mas não teme. Não se deixa destruir por dias difíceis, pode perceber, mas não retrocede, não teme. Porque é uma preparação espiritual, dia após dia. Aí quando vem o luto, quando vem a enfermidade, quando vem a dor, quando vem a perda, há uma preparação de saber que tudo que for morto, no sentido, colocar na mão do Senhor, Ele traz vida. No sentido, quando assim Ele deseja, mas seja uma enfermidade, seja um filho, seja uma filha, seja uma dificuldade financeira, seja uma perturbação, seja o que for, Ele tem poder para gerar vida. E a mulher virtuosa, ela se preparou para os tempos difíceis. Caminhamos em tempos difíceis, amada igreja. Que podemos a qualquer momento escutar informações de um lado que a gente nem espera. E nos pegar, até nos assusta. Mas não nos derruba, porque há uma dependência, há um crescimento, há um desejo de valores. Porque para cada coisa mal, a gente tem uma instrução para o bem. Para cada coisa perturbadora, a gente tem uma instrução de paz. Para cada coisa impossível, nós temos uma instrução de possibilidade. Apego aos valores morais, amada igreja. E o que é interessante é que veste de lã escarlate, veste de lã, o pelo da ovelha, e olha os processos da lã para se tornar novelo.
Veste de lã escarlate simboliza redenção, cor vermelha, redenção, sacrifício, morte de Cristo. A lã, para ser usada, tem que ser transformada em fio. É um processo de transformação. É um processo, amada igreja. Tosquia-se a ovelha e para se transformar em fio, novelo, é um processo, amada igreja. E o que eu quero colocar aqui antes de finalizar, que eu já estou no meu horário, o processo. Então, quando se tira a lã para ela poder vestir a sua casa e proteger do frio, agora não é coincidência ser escarlate, tem um simbolismo espiritual aí. Aponta para Cristo. Lã, ovelha. Há um significado espiritual aí. Então, para ela poder vestir, há uma preparação, há uma raspagem, há uma tosquia. Os teus anos de congregar, tua vida congregacional, vai te moldando a cada dia. Por isso que é importante estar na casa de Deus. Por isso que é importante estar na casa do Senhor. A sunamita, se tivesse viva, ela estaria aqui. Há uma raspagem, depois há uma seleção, uma lavagem. Dia após dia, culto após culto. Ministrações após ministrações. Direções após direções. Depois há uma abertura das fibras e remove as impurezas. Estamos sendo trabalhados até o arrebatamento, amada igreja. Eu não posso vacilar nos meus desejos, nas minhas necessidades morais. Eu não posso vacilar. É dia após dia. Depois há um escovar para poder ficar tudo igual. Depois vem o fiar, que é a transformação do fio, moldando, amadurecendo. Depois vem o torcer, as lutas, as tribulações, para os fios ficarem mais compactos e resistentes. Tudo isso são valores que Deus atribui, que vai dando a cada dia a raspagem, a lavagem, remover impurezas, escovando, transformando, deixando cada vez mais compactos, cada vez mais resistentes. Aí vem a parte da meada, que transforma os fios e precisa dar várias voltas para ter outra lavagem. Aí vem o final, o dobar, fazer novelos, preparar para atender às necessidades. Amada igreja, agora eu peço que você fique de pé. Eu chamo o ministério de louvor antes de finalizar. Amada igreja do Senhor. A dependência, amada igreja, é um processo moral. Não é um processo dos meus valores, mas é um processo dos valores de Deus. E essa dependência vai fazendo você refletir o dia, chorar na sua casa, buscá-lo, querê-lo, e vir para a casa do Senhor aprender. Se eu, como pai e como mãe, não estiver atenta às necessidades espirituais do meu filho, se não tiver, tá, amada igreja? Eu vou perdê-lo para esse mundo. Eu vou perdê-lo para um celular. Eu vou perdê-lo para uma série que tem lúdico de lúdico, não tem nada. Eu vou perdê-lo para uma coleguinha. Eu vou perdê-lo se eu não estiver investindo na minha casa, na minha família, nos meus filhos, os valores espirituais. Deus te deu um território, mãe. Deus te deu um território, pai. E aquele território, os valores de Deus têm que vingar lá. Até onde o teu limite? Dentro da tua casa. A tua autoridade dentro da tua casa.